E em Kursk, pelo menos dois grandes confrontos estão ocorrendo neste momento, em lados opostos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso e falar também do que está acontecendo no fronte de uma forma geral, mostrando os mapas, né, como é que está a situação, mostrando, por exemplo, o que está ocorrendo em regiões como Shevchenko, ali próximo a Shevchenko, Andrivka, Dakhne caiu ou não caiu? Isso e muito mais nós vamos ver agora. Vou falar um pouquinho também sobre possíveis atentados na Ucrânia, tá? Ao TCC. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O que ocorre? Nas últimas horas tem chegado muitos relatos de que em Kursk os ucranianos estão fazendo uma segunda e uma. São duas ondas, né, na realidade, que estão tentando ocorrer nesse momento na região. Vamos direto para lá aqui, ó, mostrar no mapa. Basicamente, segundo os informes que vão chegando, são três coisas que estão ocorrendo nesse momento ao mesmo tempo em Kursk, tá? Primeiro, começou a chegar a informação que estavam saindo reforços de Sumi para Sudza num ritmo bem acelerado. Segundo os russos, estavam chegando num ritmo bem acelerado. Se vermos aqui, ó, não teve na realidade ataques na região de Sumi, não durante o trajeto. O que se sabe é que em Sumi teve ataque aéreo, não foi informado exatamente o que foi atingido. Dá a entender que talvez tenha sido míssil, mas não deixa claro o que. Né? Tanto Rússia como Ucrânia não detalharam esse ataque a Sumi, tá? Primeira informação. Aí na sequência chegou a informação de que estava saindo reforço de Sumi, tá? Mostrando aqui no Deep State agora, para Sudza. E nas últimas horas começaram a chegar informações que os ucranianos estavam acelerando, tá? Com o objetivo de chegar a Ulanok, nessa região aqui. Na realidade, o que é que os ucranianos aparentemente querem? Eles querem conquistar. Peraí, deixa eu só afastar um pouquinho aqui o mapa. Eles querem conquistar este território aqui, ó. Deixa eu trocar aqui de colocar vermelho para ficar ainda mais visível. Então, eles querem conquistar aparentemente este território, tá? Por quê? O que é que ocorre? O porquê deles quererem isso? Então, detalhe, estão agora nesse momento ocorrendo grandes batalhas, segundo os informes que vão chegando nesse sentido, tá? E há uma chance de começar a fazer esse movimento aqui rumo a Plekovo. Porque no final de tudo, o que é que dá a entender? Segundo esses relatórios que vão chegando agora, esses informes não oficiais ainda, tá? O grande alvo ucraniano, de certa forma, é proteger Kiev, que é essa região aqui, que de alguma forma tem uma importância logística muito grande, tá? Existe um sistema logístico muito forte aqui de redistribuição de soldados e equipamentos a partir daqui desse fronte, né, para esse fronte aqui mais ao sul. Então eles precisam fazer esse reforço. E aí tá chegando um volume grande de soldados. Eu não sei se é alguma rotação que vão fazer de certa forma esses soldados novos que estão vindo. Vim para esse fronte aqui. Quem estava aqui em Sudza atacar, não sei exatamente qual é a lógica que os ucranianos estão utilizando, mas o fato é que os informes que vêm chegando é que tem ocorrido batalhas violentas neste momento aqui. Tem informes até chegando que os ucranianos terminaram se dispersando numa floresta. Então, ó, vamos lá, vamos deduzir o que está acontecendo nos informes. Eles estavam saindo aqui, ó, de Makhnovka, tá? Saíram de Makhnovka, pegaram aqui essa região e estavam vindo em direção ao Lanok. Estavam, né, usando obuseiros e tudo mais aqui, drones nessa região. E segundo os informes, nesse embate que ocorreu uma hora e meia atrás, 2 horas no máximo, pelas informes que vão chegando, parte dos soldados ucranianos correram para floresta. E aí o que aparentemente ser floresta é essa região aqui, tá?
essa área de preservação que existe, né, próximo a esse rio aqui. Então, dá-se a entender o que os ucranianos recuaram para essa região de floresta, só que como eles estavam muito aqui próximo, já deu Ulanok, então dá-se a entender que eles vieram para cá, se perdendo aqui nessa região, se espalhando aqui nessa região, próximo ao Ulanok, tá? Então são as informações que vão chegando, mas disseram que tem uma segunda onda vindo, tem imagens, e aí são extraoficiais, assim, não tem nada confirmado. Extraoficial até no sentido de não se tem certeza plena, tá? De que em algum trecho dessa estrada aqui, tá? Tem blindado que foi bombardeado pelos russos, blindado ucraniano, coluna de blindado que estava avançando e os russos bombardearam, tá? Ou bombardearam usando obuseiro, usando drone, não se sabe esses detalhes porque entenda que isso está ocorrendo agora. Aqui são quase 10 horas da manhã, horário de Brasília, e lá ocorreu cerca de 2 horas atrás esse conflito mais quente está ocorrendo. Então as informações vão chegando, algumas delas vão sendo mais desencontradas e evidentemente pode ser que ao longo do dia cheguem mais detalhes. Então beleza, primeira parte e segunda parte. Qual é a terceira parte? Segundo os informes também, os ucranianos estão fazendo um pequeno teste aqui em cima, ó. O informe diz só o seguinte: as mensagens dizem que numa região mais de floresta, entre Novo-Ivanovka, que está aqui, ó, entre Pogrebki e Novo-Ivanovka, os ucranianos estão avançando, estão tentando um avanço. Então, aqui. O que é que eles estão buscando de fato? É só uma ampliação? Ou eles estão buscando duas possibilidades? Vamos lá. Estão tentando buscar um avanço para tentar cortar suprimentos russos, tá? Opção número um. Então, conquistar aqui essa região aqui para travar possível reforço para os russos, né, que vem para aqui, para essa região, e que também vem para cá, né? Possibilidade número um. E depois vir para essa Korenevo, por exemplo, outra cidade, cercar. Não sei se eles têm essa capacidade de homens para isso. Então é uma possibilidade. Motivo número dois pode ser simplesmente para tentar fazer uma distração, e na realidade era um processo de distração para as forças tentarem se dividir, mas é distante, eu não entendi exatamente. Então, teoricamente, dá-se a entender que é para cortar suprimento russo. Porque se for de distração, está muito distante, né, as forças. Mas o fato é que está ocorrendo aqui, então, nessa região, esse conflito, tá? E que estava vindo, então, colunas, né, de equipamentos de Sumi para Sudza aqui nesse trajeto principal, tá? Então, são as informações. O que mais que nós temos de informação importante e relevante no front? Nós tivemos um atentado na cidade de Dnipro, um atentado ao TCC, tá? Um explosivo do TCC, não diz exatamente, dava a entender que era num carro, mas eu não, na imagem não dá para ter certeza se era em algum banco, mas provavelmente foi num carro que colocaram esse explosivo. Tem duas teorias russas, né, que são espiões russos que estão fazendo isso, ou a própria população. São vários ataques que têm ocorrido ao longo de todo o território ucraniano, tá? E dessa vez foi no Oblast de Dnipropetrovsk, especificamente na cidade de Dnipro, tá? Outra informação importante e relevante tem a ver com a troca de prisioneiros, de novo, lá, mais uma vez, Emirados Árabes Unidos fazendo todo um manejo entre Ucrânia e Rússia, e 150 soldados, né, foram libertados de um lado e do outro. Não dá-se a entender claramente, na tradução tá 150 russos, 150 ucranianos, lá na divisa de Belarus, intermediado pelos Emirados Árabes Unidos, tá? Vindo aqui para o mapa do Live Map, né, o que, é que nós temos aqui também sobre o front de uma forma geral, tá? Nós tivemos ataque aéreo russo aqui nessa região de Kostiantynivka, tá? Teve ataque aqui, é relativamente próximo a Chasiv Yar, tá?
Por sinal, em Jaciviá teve mais um pequeno avanço. Rapaz, é realmente rua por rua. E dá a entender que, pelo menos dá a entender que os ucranianos estão tendo que recuar de forma lenta mesmo, e que os russos estão avançando sem tanta preocupação, com o objetivo de avançar sem perder soldados. Basicamente, dá-se a entender isso, tá? O que mais que nós tivemos importante? Sim, aí 3 horas atrás, 2, 3 horas atrás, teve a questão de Ulanok, né, desse avanço russo, desculpa, é porque de tanto falar que os russos avançam, avanço ucraniano aqui nessa região, visando Plekov também, para que trave essa região aqui e fique mais fácil, mais protegido Kiev. Já que para cá, até esqueci de comentar esse detalhe, né? O rio protege e dificulta o avanço. Do mesmo jeito que o rio protege dos russos avançarem, também dificulta dos ucranianos avançarem. E aí eles devem ter encontrado então essa brecha, essa dificuldade por aí, pegando a estrada, provavelmente, pegando algum pedaço de floresta e conseguiram avançar, né? Só para contextualizar aqui. Segundo os informes que vão chegando aqui, veio lá da França essa informação. O primeiro Mirage 2000 francês está para chegar na Ucrânia, segundo os informes. Na realidade, já chegou com um piloto ucraniano a bordo, que foi treinado e tudo mais, então já tem lá um Mirage 2000. Outro informe aqui está na região de Kharkiv. Ataque de drones nessa região de Kharkiv, tá? Não teve tanta mudança. Tem uma coisa interessante ocorrendo mais aqui ao norte, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui em Tópoli. Vem chegando informação de Tópoli que os russos estão avançando aqui. Dá a entender na tradução, tá? E isso foi antes de ontem. Ontem também eu estava lendo alguns informes enfim, do pessoal. Dá a entender que os russos estavam tentando por aqui, ó. Tentavam um avanço nesse sentido aqui. Aqui é a fronteira Rússia, tá? Aqui é a Rússia e do lado de cá é a Ucrânia. Aqui, ó, tem até o limite. Os russos estavam tentando avançar nesse sentido e estavam encontrando dificuldades. E aqui tem presença russa, do lado ucraniano tem presença russa. Os russos conseguiram atravessar o rio Oskol, aqui, e chegaram a Tópoli, tá? Conseguiram, teoricamente, da pior forma possível, que é atravessando um rio, e conseguiram. Então, dá a entender os informes que vão chegando que os russos encontraram uma brecha aqui dentro do rio Oskol, ou Oskil, depende, né? Tanto vai encontrar uma versão com Oskil, com Oskol, tá? E que então conseguiram chegar aqui, esse vilarejo, esse pequeno povoado aqui chamado Tópoli, e que, detalhe, não sei exatamente o que é que tá rolando, o que é que se é algo relacionado aos russos terem encontrado alguma forma de avançar, ou é o ucraniano que tem pouco ucraniano na fronteira, né? Mas não é a primeira vez, tá? Nessa semana, nos últimos dias, entre 4 e 5 dias, de sábado mais ou menos, eu vim escutando esse papo, de que os russos estão conseguindo atravessar em pequenos números, em trechos específicos, o rio Oskol, tá? Em todo o fronte. Não é a primeira vez que se escuta isso, de sábado para cá. Ou a junção das coisas também pode ser uma redução de patrulha ucraniana, alguma forma mais inteligente dos russos conseguirem atravessar o rio, mas o fato é que sim, estão conseguindo atravessar ao longo de alguns pequenos lugares, e então o rio Oskol está deixando de ser uma proteção, digamos assim, né? Inclusive aqui, ó, nessa região próximo a Kupiansk. Os russos conseguiram passar. E isso vai, inclusive, é meio que um treinamento. Evidentemente, o rio Oskol não se compara com o rio Dnipro, aqui, que é muito mais largo e muito mais patrulhado pelos ucranianos, aqui ao sul, né, que tem como foco Kherson. Mas, se for uma nova forma de avançar,
que está pegando de certa forma os ucranianos de surpresa, não duvide que os russos consigam passar em alguns desses trechos usando essa lógica que eu estou trazendo aqui, tá? Tudo é possível. Principalmente o pessoal aí que sempre pergunta sobre Kherson, ó, tá? Por enquanto nenhuma novidade muito. Em Odessa, no porto aqui de Odessa, já quase 24 horas atrás, teve um ataque. Aqui, ó. Vamos lá agora um outro informe que eu trouxe, né, questionando. O que é que está acontecendo aqui, hein? No trecho Kurakov, ou como eles estão chamando agora, o trecho Andrivka, né? Nos relatórios que eu estou vendo, então tá vindo Andrivka. Eu comentei na live de ontem de que tinha relatórios dizendo que mesmo tardiamente, tá? Deixa eu só tirar aqui o... É mais fácil de ver o nome das cidades. Segundo os informes que estavam chegando, o pessoal que estava aqui em Dakni estava recuando e muitos estavam sendo mortos, como era de se esperar. Aquela velha história de sempre, padrão General Sisk de falta de qualidade, né? Demorar para fazer o recuo e quando recua perde soldados. Mesmo agora não sendo mais Sisk, sendo Drapati, né, o general Drapati, mas ele pegou essa herança nada boa, né, desse caldeirão aqui. E aí tá tendo um recuo, perderam muitos soldados os ucranianos, mas estão recuando para o Lakli. E qual é a bronca? É que de Lakli para Constantinopla, ou Constantinópio, Constantinópio, daqui para cá, mesmo sendo mais curto, tá pior do que sair de Dakni para o Lakli. E aí entra a grande questão é que tem muitos soldados aqui em Constantinopla, tá ocorrendo bombardeios aqui nessa região, então os russos estão conseguindo então praticamente fechar essa região aqui, e Andrivka há um avanço significativo nesse sentido aqui, avançaram um pouco mais os russos, tá? Sim, aí faltou o detalhe, tem informe russo, não oficial ainda, dizendo que Dakni caiu. Os primeiros informes que vão chegando agora cedo no Brasil, tá? E que relativamente pela manhã lá na Rússia, alguns blogueiros, alguns telegrams informam que Dakni já caiu, tá? Que praticamente não tem assim, não tem mais nenhuma... Quando se diz caiu, não quer dizer que os russos ocuparam tudo. Quer dizer basicamente o seguinte, existem alguns soldados aqui atirando, fazendo uma linha de proteção para que os companheiros terminem recuando, mas que os soldados russos não estão mais guerreando entre eles. Basicamente, estão demorando a avançar. Deixa eu ver aqui no Deep State. Aqui. Vamos abrir pelos Deep State. Basicamente, estão demorando a avançar porque a questão de lógica é o seguinte, pessoal. Eles não estão escutando mais barulho, né, muito de tiro próximo àquela região. O que é que ocorre? Mesmo assim, existe um padrão de revista. Eles não podem chegar simplesmente e avançar. Ah, vamos avançar e acabou. Tá? Essas próximas ruas que os russos precisam avançar, eles precisam ir avançando, ir casa por casa, fazendo verificação. Em alguns casos, se tiver dúvida, tendo que explodir o local, jogar granada ou mina terrestre em alguns casos, mas quando tem presença mesmo inimiga. Então, o avanço agora em Dakni é lento, mas não por presença ucraniana forte. Os ucranianos estão recuando, praticamente não existe mais ucraniano aqui. É mais uma questão padrão, modus operandi, porque pode existir por aqui solto ucranianos que estão desarmados ou com pouca munição, com medo. Então imagina só o soldado morrer de graça. Não vai morrer de graça. Então tem que seguir todo um padrão um protocolar militar para ir avançando em determinados locais. Então isso também é importante. Isso aconteceu em Kurakov e vários locais também. Isso provavelmente não é exatamente o que está acontecendo em Chasiv e Ar, tá? É diferente. Aqui em Dakni é isso que está ocorrendo basicamente. Tá? Só para deixar bem claro. Cada fronte é uma situação diferente, dependendo do contexto dos informes que chegam. Mas aí só concluindo sobre a questão de Andrivka, tá? Para o vídeo não... Mas vocês sempre gostam de mapa, então não tem problema.
Então, e aqui em Andrivka, os russos conseguiram avançar mais um pouquinho aqui assim, né? E é interessante observar o seguinte, uma curiosidade sobre Andrivka. A Rússia, primeiro, quando saiu aqui de Shevchenko, que tá... Shevchenko tá pra cá, aqui, ó, cadê? Ó, Shevchenko tá pra lá, tá? Shevchenko tá lá. Quando os russos vieram de Shevchenko, tentaram por aqui, ó, por baixo, beirando o rio. Fizeram a tentativa, 2 dias, tiveram que recuar, foram expulsos por aqui, nesse trecho. E aí foram por cima, encontraram uma brecha, começaram a avançar. Aí um outro agrupamento que estava mais acima tentou por aqui, conseguiu avançar. Pronto, aí foram adentrando exatamente desse jeito, de um lado, feito vocês estão vendo, feito tá aqui mesmo. Foram costurando com o objetivo de não conquistar território, sim conquistar área urbana. Por isso que você está vendo essa imagem de presença russa bem diferente do normal. Porque eles estão visando focar mesmo. Então, por exemplo, eles estão aqui, ó, estão avançando aqui, devem avançar nessa rua. Aí daqui a pouco esse outro grupo vai avançando aqui nessa rua, nessa estrada barra rua, né? Vão avançando nesse sentido. Aí, entendeu? E vão avançando aqui, vai avançando aqui. E aí, onde for encontrando facilidade, vão, tá? Basicamente é isso. Então, eles não estão usando, espalhando os soldados, estão indo em quantidade grande mesmo, porque aí já resolve. Aparenta ser uma operação com o objetivo de ir, mesmo jeito, parecido com o Darkne, tá? Indo casa por casa. A diferença aqui é que Andrivka tá tendo batalha ainda, tá? Que é conflito. Já em Darkne, os informes que chegam é que não tem mais esses embates. E que há uma grande chance dos russos, a partir de agora, ó, começarem a fazer esse movimento muito mais forte. Tá? Nos próximos dias tem uma tendência dos russos ocuparem um grande território nesse setor, porque tudo isso aqui está ruindo, está caindo de vez. E graças ao rio Volga, os ucranianos não estão em situação pior, porque essa região aqui é uma área meio alagada, cheia de lama, gelo, né? Neve no caso. E aí, por conta disso, não tem esse cerco aqui, senão já teria ocorrido. Que até alguns dizem, por que não está ocorrendo cerco? Por conta disso, porque senão já teria feito cerco já há muito tempo. É uma região muito difícil dos soldados atravessarem, então estão atravessando por dentro da cidade mesmo, tá? Por isso que tá essa demora, digamos assim. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Só mais um informezinho básico. Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas é porque eu precisava dar esses detalhes importantes e relevantes para tudo isso. Outro informe que traz aqui, que eu vi, que é interessante observar, tem a ver com aqui, ó, com essa região aqui, que está nesse vai e vem dos russos, e que, segundo as informações, essa região aqui, os ucranianos estão extremamente preocupados porque não tem defesa. Essa região todinha aqui não tem defesa nessa primeira etapa. E aí há uma grande chance de, assim que os russos de fato se reorganizarem, que tu já vinha comentando que tem a ver com alguma questão logística, né, dessa segurada russa, assim que tiver algum avanço, alguma mudança logística dos russos, que eles avançarem nessa região, vão avançar muito rápido também, tá? Baseado só se por acaso os ucranianos estão só no, como a gente costuma dizer, no migué. Mas supondo que não seja, então há uma grande chance deles continuarem avançando aqui muito forte. Lembrando que o Darknet conseguiu se segurar bem, os ucranianos se seguraram bem aqui nessa região e estão travando o avanço russo. E dá a entender que aquela história está mais lenta do que o normal, não tem tanto conflito assim como se esperava. E, enfim, é aquela situação relativamente estranha. Tem conflito, mas não do jeito que muitos pensavam que iria ocorrer. Basicamente é isso. Valeu, grande abraço.